Em Brasília, 19 horas. O nosso convidado de hoje nasceu em Piracicaba, filho da professora Vera Lúcia e do senhor Wilson. Aos 5 anos se mudou para São Paulo, no Jaraguá, e sonhava em ser baterista, mas no lugar da bateria, o seu pai, senhor Wilson, lhe deu um computador para que ele cursasse o colegial técnico em processamento de dados. Porém, mais tarde ele se vingou, formando sua banda, mas como guitarrista. Senhor Wilson, não deu muito certo, não. Ao terminar, ele voltou para sua cidade de origem para fazer rádio e TV. Trabalhou no estúdio de áudio da universidade por 8 anos, ao mesmo tempo em que trabalhava em produtoras de vídeo e emissoras de rádio. Eu estou cansada só de ler. Em 2005, ele começou a dublar e logo depois conheceu o mundo da audiodescrição, na produtora Iguale, onde hoje ele é diretor de audiodescrição de lá. Esse lindo trabalho de acessibilidade no audiovisual o levou para um caminho sem volta, com trabalhos de relevância, como audiodescrição para o primeiro comercial em canal aberto da Nestlé, audiodescrição ao vivo, isso mesmo, ao vivo, para o Festival Sesc Melhores Filmes, e audiodescrição para a MTV, que era, acho que, um sonho dele, poder fazer alguma coisa por lá. Bom, eu vou parar por aqui para deixar um pouco de história para ele contar, porque, afinal, o que ele mais gosta de fazer é contar história. Com vocês, Léo Rossi. Muito obrigado, muito obrigado. Nossa, que belas palavras, Lara. Fiquei aqui rememorando. Eu consegui me conseguiu, você mandou bem demais. Eu estou tremendo aqui. Que responsa, hein? Que responsa. É isso aí, gente. Nossa, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, assim. Putz, vocês são feras pra caramba, só passou gente legal aqui, e eu estando aqui hoje num dia tão importante para falar de audiodescrição, que hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né? Então calhou super, né? Eu não sei se você sabia disso quando me convidou, ou não, mas foi do universo isso. Foi o universo, porque eu realmente não sabia, quando eu te convidei, você falou, cara, que massa, porque quinta-feira é o Dia da Pessoa com Deficiência. Eu falei, não tem explicação, e eu acho que é lindo. A isso a gente chama de energias cósmicas, né? Que acontecem sem explicação. Léo, querido, é uma satisfação poder recebê-lo nesse projeto. Você hoje encerra a nossa primeira temporada, né? Nós vamos fazer um recesso após essa live de hoje, e eu quero explicar à nossa audiência a ausência dos nossos queridos Clemente Drago e Otávio Miguel, né? O Drago esteve conosco aí durante esses meses todos. Logo no início ele teve alguns problemas de saúde, teve que se ausentar, mas passou a grande parte da primeira temporada escrevendo textos maravilhosos, homenageando os grandes profissionais que passaram por aqui, e agora ele precisa se recolher novamente para poder se fortalecer, e vai se fortalecer. Drago, eu sei que você está na escuta aí, está vendo a gente, um beijo enorme para você. Otávio Miguel também. Beijo, Drago. Espero que eu tenha feito direitinho o seu papel aqui. E fez, Larissa. Fez. É muita responsa. Então, o Otávio também vai estar com a gente, se Deus quiser, na segunda temporada. Estaremos o time completo, Larissa Mazieiro, eu, Clemente Drago e Otávio Miguel. Se Deus quiser, logo no início do ano, a gente vai estar anunciando a segunda temporada com entrevistas com pessoas incríveis que trabalham com a voz e que levam esse serviço de forma magnífica. E hoje a gente recebendo o Léo, que tem toda essa bagagem e experiência que a Larissa falou aí um pouquinho. Léo, eu queria que você explicasse para a gente o universo da audiodescrição. Ela é novo, né, até porque vem por imposição de lei e tudo mais, mas ainda tem muitas deficiências, né? Ou seja, os próprios deficientes sofrem da deficiência do sistema, até formativo. Muitos deles nem sabem que tipo de serviço está à disposição, né? É isso. Primeiro eu quero mandar um beijo para minha filha Maria, que ela está assistindo, mandou mensagem ali. Filhão, papai te ama. Pai e mãe também estão vendo. Tá me devendo a bateria, tô brincando. Então, Wilson, compra a bateria para ele, seu Wilson. Já estou resolvido.
Bom, a audiodescrição, para quem não sabe, ela é a tradução do visual para o verbal, né? O que é visto a gente transforma em palavras e depois lê, e então ela vira um áudio, né? E ela permite a acessibilidade da pessoa cega ou com baixa visão, pessoa com deficiência visual, para que ela tenha acesso, o mesmo acesso que as pessoas que enxergam têm a produtos, a filmes, a peças de teatro, cinema, livros, e aí por aí vai. Não tem fim a aplicação da audiodescrição, né? Ela é relativamente nova, assim, muita gente não conhece, mas assim, os estudos vêm desde os anos 70, né? Mas como estudo acadêmico, testes e tal, chegou no Brasil ali no fim dos anos 90, não, fim dos anos 80, mas também como estudo e tal, mas profissionalmente... Léo, a primeira vez que eu ouvi uma audiodescrição na vida foi em 2011. 2011 e 2012. Você ouviu a audiodescrição? Ouvi falar. Eu ouvi o filme, acho que é o Circo, não é o Palhaço? O Palhaço, É o Palhaço, desculpe. Com o Selton Mello, fazendo a audiodescrição, porque a minha avó estava perdendo a visão, e minha mãe pôs para ela assistir com a audiodescrição, e foi uma experiência incrível, porque eu assisti com ela, e mesmo estando enxergando, e ela enxergava também, mas não enxergava muito bem. A experiência foi fantástica, assim, foi super útil também, é uma outra aplicação, para as pessoas idosas que estão com dificuldade até de concentração, porque aí alguém vai contando aquela história junto, né? Então, as aplicações são várias, muita gente se beneficia disso, inclusive daqui a pouco eu vou contar um caso recente de pessoas que se beneficiaram, que eu achei fantástico, mas depois eu entro nessa. Aí a gente começou em 2008, mas já tinham uma empresa aqui, outra ali, tudo bem incipiente, não havia a lei que ia obrigar a televisão a ter audiodescrição. E a gente começou a pesquisar isso. Em 2008, a lei ia entrar em 2010. Como closed caption, né? Não, como um segundo canal de áudio. Ia se utilizar, na época, a tecla SAP. Em vez de tocar o canal do áudio original, ia passar naquela programação a audiodescrição do filme. Sim. Acontece que, você conhece o Brasil, os caras foram cortando, a TV brigou com todo mundo, os caras têm força, né, Rede Globo, não sei o que lá, então, eles têm a Bert na mão, e tal, então foram postergando e alterando, brigando para alterar a lei, porque ia entrar, se eu não me engano, eram 2 horas diárias de audiodescrição na TV, em programação aberta em determinados horários. Tá certo que, para a época, ninguém ia conseguir atender 2 horas diárias de programação. Por um lado, foi bom nesse sentido, que ia virar qualquer coisa, né? Mas, por outro, foram tirando direito. Aí, ela foi entrar no ar em 2011. E tinha alguma experiência no exterior em relação a isso que nos balizasse aqui, Léo? Não, já tinha na Espanha, na Alemanha, Inglaterra. E essa expertise foi transportada para cá? Não, sem dúvida. O pessoal principalmente das faculdades e tal, sempre estava estudando, e a gente fez encontros, né, do pessoal de audiodescrição, fomos trocando ideia entre a gente, buscando o que era, como é que isso podia ser feito, como é que a gente podia criar uma linguagem brasileira. Hoje a gente acho que tem um certo estilo, assim, né? Tá aí, uma coisa interessante. Existe um estilo, né? Existe uma forma de se fazer a audiodescrição. Exemplo, vamos lá. Como você faria um rápido audiodescrição daqui da nossa live? Pois é, isso que eu ia falar que estava faltando. Já deve ter pessoas com deficiência assistindo a live, e sempre que a gente faz uma live, a gente se descreve para poder... para as pessoas entenderem quem nós somos, né? Então vamos começar, vamos lá. Você? Vamos lá, faz aí. Tá bom, vou eu. Bom, eu tenho pele clara, cabelo preto liso e curto, mais ou menos curto agora, que eu acabei de cortar. Estou usando camisa verde, uso óculos de grau,
tenho um nariz grande e ligeiramente torto, parece que eu tomei um trem na cara, lábios grandes, né, quando eu dou um sorriso, fica bem grande, e estou sentado numa poltrona, numa cadeira de escritório, dentro do meu estúdio. Ao fundo, à minha direita, tem um contrabaixo encostado, que está encostado mesmo, faz tempo que eu não estou. E do outro lado tem alguns painéis acústicos, e estou usando fones de ouvido. Uma descrição informal, tá? Essa que é... Esse vestido com camisa verde, que você não falou. Falei da camisa... Não falei? A minha melhor Hering. Falei, minha melhor Hering, camisa verde. No meu estoque eu só tenho camisas pretas, hoje eu vim com a camisa verde para poder dar um destaque. Larissa vai se audiodescrever também, Larissa? Putz, vamos lá. Estou tomando uma cerveja nesse momento. Se falar a marca tem que vir aqui patrocinar a gente. Eu não sei me descrever, cara. Descreve o que você está vendo no vídeo aí, Larissa. Então, eu tenho uma cara redonda, olhos claros, cabelo loiro, mas ele está molhado, repartido no meio. Atrás de mim tem um quadro, você consegue observar no meu canto direito, e na sua tela está do lado esquerdo um pedaço de um abajur. Eu estou com um fone de ouvido no ouvido direito, e acho que é só. E o close está no meu rosto, então não aparece a cor da minha roupa, apenas uma alcinha aqui do meu top. Contratada. A audiodescrição é feita, então, para deficientes com pouca visão ou nenhuma visão, não é isso, Léo? Isso. Mas, então, assim, tá. No meio do... Então, pronto. Então, a voz também pode identificar muito, fazer uma audiodescrição do que se a pessoa conhece. Então, para você que, de repente, está nos assistindo aí, nos ouvindo, e tem algum tipo de deficiência visual, na verdade, você está exatamente que eu tô. Mas, oi, olha só. Aqui é o Abravanel, oi. Deu para entender, né? Então é isso. Deixa eu te perguntar, Léo, eu tenho duas dúvidas, assim, por exemplo, quando você está fazendo uma audiodescrição de um filme, você tem os diálogos, né? Então você tem que ser muito rápido para descrever a cena antes que o diálogo comece, por exemplo, isso. Certo? A audiodescrição no filme, num produto audiovisual, ela vai trabalhar em função do tempo que as falas nos dão. Então, sim, a gente tem que trabalhar... assim, a gente primeiro faz um roteiro, isso nunca é feito ao vivo, sem preparo nenhum. Sim. Só que você já fez ao vivo, essa é a minha próxima pergunta. Já fiz. Mas a gente tem o audiodescritor, tem algumas funções. Tem o que é o roteirista, ele vai fazer o roteiro, então ele vai identificar essas áreas, ele vai primeiro assistir o filme, entender o filme... E escrever tudo. E depois ele vai marcando o timecode, marcando o tempo de entrada e saída e descrevendo o que há dentro daquele tempo. Então ele tem que tomar cuidado para não escrever demais, para na hora da locução a gente não se ferrar, e nem escrever de média, tem que escrever o que é necessário para o entendimento da cena. É claro que o tempo da imagem, tanto que a luz viaja mais rápido que o som, né? Então, assim, uma imagem não dá para descrever exatamente tudo que tem ali. Né? A nossa percepção visual, ela enxerga milhões de cores, tudo aquele tipo de coisa. Então, a gente escolher o que é essencial para a cena e trabalhar com isso, em função do tempo. É claro que se eu tenho 5 minutos de som, eu vou descrever mais do que se eu tiver 5 segundos. Então, é uma questão de escolha, né? Depende muito da sequência de imagens, né, Léo? Sim. E, por exemplo, você já descreveu o seu ambiente, você já se autodescreveu, então, para o período dessa live, o deficiente de pouca visão ou nenhuma visão, ele já sabe exatamente, tem noção exatamente do cenário que está dele ali, não é isso? No caso da live, basta eles saber isso, a não ser que eu apresente alguma coisa aqui, for apresentar uma imagem, um PowerPoint, ou uma cerveja, que eu não posso falar a marca, mas é verde. É verde. Esse tipo de coisa, sim. Aí vale a
a gente colocar audiodescrição, óbvio. Mas se a gente fizesse esse mínimo, que é se descrever o cenário, o ambiente, nesse tipo de produto que a gente está tendo aqui, que é uma live, que as coisas não acontecem, não é nada mais do que as nossas falas, né? Tudo bem. Os personagens estão apresentados e ele vai ter entendimento. No filme, a gente tem umas regras, né? A gente não pode entregar o personagem antes do enredo. Por exemplo, eu sei que o Dolph Lundgren é o bandido no filme do Schwarzenegger, entendeu? Só que eu não posso falar que ele é o bandido até ele se apresentar como bandido. Então você vai descrevendo as ações daquela pessoa, e se ela não tiver um nome ainda apresentado, a gente não pode falar esse nome. Tem umas regras básicas, assim. Tchau, Maria. A Maria falou que está indo embora. Tchau. Tchau, Maria. Tchau, Maria. Tchau, filha. Fofa. É uma gracinha. Já está iniciando nas locuções, a Maria. Aqui. Que legal! Uma pergunta, você pode interpretar ou tem que ser sempre flat? Então, você fala na locução. Por exemplo... Inflexões. Inflexões, né? Interpretar, assim, que eu digo, acabar pondo um pouquinho de emoção, interpretar mesmo. No começo... linear mesmo. Quando a gente vinha com isso lá no começo, se você pegar as minhas locuções, dá vontade de bater em mim Era tudo muito duro, muito reto, muito... Nossa, porque isso veio das escolas que tinham feito, era isso, assim, tentar ser neutro, super neutro, era meio bobozinho. Só que a gente foi sacando que isso não é legal, né? Ainda mais a gente que vem assim, eu venho de comunicação, venho de TV, venho de rádio, de teatro, então você não tá legal, isso não pode ser legal no ouvido. Então a gente começou a colocar, né, a gente, eu digo, em outros audiodescritores de outras equipes e tal, começou a sacar que realmente, puxa, dá para deixar isso bem maleável, mas, obviamente, a gente não pode partir para extremos, né, assim, sentir eu quero falar! Não. Tá, não, sim. Você tem que manter o clima da cena, colocar um pouco de tensão quando tem tensão. É mesmo porque você tem que sonorizar uma imagem, porque, na verdade, o filme está sonorizado, sendo dialogado, e você descreve cenários e imagens. É isso? Por exemplo, se um personagem ele olha torto, e aquele olhar torto, ele diz alguma coisa no filme que só quem está vendo consegue entender, você tem que descrever o olhar torto. Tem. Larissa olha torto para Léo como se quisesse esganar. Exatamente. Você tem que descrever aí há umas... Bom, no termo do roteiro, né, na questão do roteiro, tem umas linhas que falam, você deve escrever só objetivamente o que você vê. Então, Larissa arqueia as sobrancelhas e pronto, tem gente que só quer isso. Não é bem uma linha, mas tem gente que defende, eu já defendo um pouco mais, eu acho que tem que falar isso, mas tem que traduzir um pouco do sentimento, porque a gente que vê sabe que a pessoa está passando certos sentimentos. Sim. Pode ser que ela finja aqueles sentimentos, mas o que é a atuação, né? A atuação é traduzir aquilo no corpo e tal. Então, tudo aquilo diz alguma coisa. Se eu ficar só no que é objetivo, talvez eu não passe aquilo que a peça quer passar. Tudo bem que o entendimento de uma pessoa com deficiência não vai ser o mesmo que a gente, no sentido dessa coisa do olhar, que as pessoas enxergam, tem, e da pessoa que nunca enxergou, ou que enxergou muito mal a vida inteira, talvez entenda de outra maneira. Alguns anúncios da internet já trazem uma descrição, né? Já escrita ali mesmo, né? Agora, uma pergunta, por que para cego, por que o pessoal quando... É uma pergunta idiota, tá? Eu sei que é idiota. Mas por que vários amigos, assim como a Luísa Caspari também, que tem um trabalho muito bonito com isso, né, com a linguagem de sinais e etc. Por que as pessoas, quando elas postam uma coisa, elas escrevem para cego ver com a hashtag, o celular do deficiente visual, ele tem ele lê para ele e aí ele consegue... o melhor... Falo, gente, se o cara é cego, por que você está escrevendo para cego ver?
E o melhor amigo, entendeu? O melhor amigo da pessoa com deficiência é a tecnologia. Uhum. O cego, hoje, sem o celular, é como se ele estivesse na Idade da Pedra. Sim, sim. Porque, ele tem tudo agora, né? E a inteligência artificial vai cada vez melhorar a vida deles, sem dúvida. Aqui em Brasília, Léo, só um né? parêntese rápido. Aqui em Brasília, na Companhia da Voz, nós temos aqui um casal que faz audiodescrição ao vivo na TV Justiça. Você imagina? Cara, minha próxima pergunta para o Léo. É incrível, né? E eles fazem também de desenhos animados e tal. Eu acompanhei o trabalho deles também, é incrível. Que legal. Aqui em Brasília, na Universidade de Brasília, tem um departamento dedicado a deficientes também, que está desenvolvendo um aplicativo para que ele possa ir ao marketplace, às compras, e com o celular, com o aplicativo, ele então mira para um QR Code, e aquele QR Code vai audiodescrever a peça de roupa, por exemplo. Uau! Então, o deficiente visual não vai ter mais a dificuldade de identificar uma roupa que ele queria, então ele vai passar o celular nele, vai fazer a leitura do code e vem a audiodescrição dizendo camisa básica, verde, com costura sobre os ombros, sabe? Como se fosse um banco de dados e ele lê. Exatamente. Exatamente. Então, e nisso a gente vê a aplicabilidade da voz humana, né, nos diversos segmentos. Sim. Bom, o cego usa o leitor ele usa o leitor, o leitor do celular ou do computador, né? Uma voz sintetizada, né? Geralmente, para ler essa coisa que você falou da hashtag, As né? As pessoas escrevem, mas é assim, ele não consegue identificar que naquele post ele tem a opção da descrição. A pessoa ele vai ter que postar, ele vai ter que entrar na postagem e ler chegar tudo. lá. Ler tudo ou na própria pesquisa, na hora que ele pode pesquisar pela hashtag, vai listar tudo que tem de hashtag. Para cego ver, entendi. E são algumas, né? Agora está até uma discussão do para cego ver. Mas assim, o que eles decidirem, eu acho que assim, tem o lugar da fala deles, é eles que têm que decidir o que eles querem usar. Mas por enquanto, é claro, porque isso tem a ver com a vida deles e não com a nossa, que achamos que devemos fazer assim. Sem dúvida. Então, tem o para cegos ver, tem o para todos verem, tem outras hashtags pintando por aí. Eu acho que, para mim, são todas válidas. Eu acho que o para cego ver tem essa coisa meio marqueteira e tal, que para quem não... quem não conhece e tal, vai chegar naquilo... Como assim para cego ver? E vai ler, então vai criar uma certa... Mas é uma gentileza você fazer um post e descrever? É uma gentileza? Ou não? Não, assim, eu que trabalho com isso, eu vou sempre fazer, porque fica até, né, mas é necessário, quer dizer, você então tem a pessoa, é uma boa, é uma obrigação quase, né? Você pode ter alguém que está te lendo que seja cego, e você não está nem aí para ele, então, né, acho que é uma gentileza, né, é uma forma de ajudar, né? Super importante. De inclusão mesmo, né? De inclusão. Se você pensar que são sei lá, segundo o censo, 40 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, dessas, eu acho que a maior deficiência, acho que é a visual, né, desse número de deficientes. Então, é gente pra caramba. E cara, estão ainda, de certa maneira... Desassistidos, né? Desassistidos. E quando você começa a colocar isso, as pessoas começam a aparecer, quer dizer, elas começam a se encontrar, te encontrar, consumir, que seja, acessar as coisas que até então elas não tinham acesso, né? Então, isso vai vai planeta, né? Antes de ler a pergunta, eu tenho uma coisa muito legal para contar, que tem a ver com isso. Quando eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, era novinha, e numa ligação para minha mãe, eu falei, mãe, é muito louco, por que nos Estados Unidos tem tanto deficiente físico? Porque no Brasil eu não vejo ninguém. Ela falou assim, porque nos Estados Unidos, filha, tem acessibilidade. Não é que você não tem no Brasil, é que no Brasil eles não conseguem sair na rua. Sim. E aí eles têm condições de fazer tudo sozinhos. Então não era que lá tinha mais deficiente físico, é porque lá tinha acessibilidade.
né? Então, é disso que a gente tem que falar, da acessibilidade, né? Exatamente. Você coloca coloca uma rampa, exatamente. Cara, as pessoas chegam de cadeira. Acabou, as pessoas simples. Não chegam, lógico, né? É simples. Olha lá a pergunta, vamos lá. Vamos lá. Você acha de colocar os planos de câmera? Vamos lá, o que você acha de colocar os planos de câmera? Acha importante, como eu fiz aqui comigo, aquela hora que eu falei que o plano estava fechado e não dava para ver minha roupa, por exemplo, né? Isso? Eu não sei, isso é uma questão. Eu nunca coloco plano de câmera, viu, Ana? Um beijo. Nos meus roteiros, assim, eu coloco porque fica muito técnico, assim, plano fechado, plano aberto, a pessoa cega não sabe nem o que é plano. Ela não tem essa tridimensionalidade, essa questão, assim, eu até tô, vai de primeira mão aqui, hein? Tô montando um mini curso de história do cinema voltada para pessoas com deficiência visual. Então, a gente está pensando em umas coisas didáticas e tal. Eu vou colocar no YouTube, vai ser aberto. Que legal, Léo. Legal. Assim, para a pessoa poder entender mais ou menos como é que funciona essa coisa do cinema, a técnica, como é que é o enquadramento e tal, para entender como é que a história é contada. Porque a história vem do enquadramento, geralmente começa o filme num plano geral, e a coisa vai fechando, aquele tipo de coisa. E aí, para a partir daí, poder começar a contar a história do cinema e trazer Agora, uma pergunta. A pessoa que nasceu deficiente visual, ela consegue imaginar? Ela sabe o que é verde, ela sabe o que é um plano, ela sabe o que é um rosto, ela sabe? Ela consegue identificar? Eu acho que as matizes aí são muitas, né? Tem a pessoa que nasceu cega, dos deficientes visuais, as que não enxergam são menos, um número menor do que as que têm baixa visão, né? Se eles foram educados de maneira mais formal, assim, que eles puderam entender e começaram a fazer relação, quer dizer, o céu é azul, não sei o que é azul, mas eu sei que o céu é azul. Se você falar que o céu está verde, alguma coisa está acontecendo. Então ele vai aprendendo a relacionar, aprende. Né? É lógico, ele não vê, ele não sabe o que é não verde. vai saber o que mas é o verde, relevante, o que é o amarelo. Super relevante, super relevante. Porque se num filme eu dizer que uma coisa que ou se eu vou descrever um quadro que o sol é amarelo, o sol nesse quadro está roxo, quer dizer, então eu consigo traduzir as informações para ele. O sentimento, né? Isso. O que te traz de sentimento. Olha só, a Elisângela Rosa diz o seguinte: muito boa palestra, meu marido é deficiente visual e está no 8º período de fisioterapia na UFS, a Universidade Federal de Sergipe. Sou muito fã dele, aprendo todos os dias com o mesmo. Luiz Ximenes, ele é de Aracaju. Olha, um beijo para vocês aí. Elisângela, como é que é o nome do seu marido? Manda um abraço para ele aí, sucesso para ele nesse curso aí de fisioterapia, e tenho certeza que ele, enquanto deficiente visual, vai desenvolver outros sentidos e que ele vai ser um ótimo profissional, não tenho dúvida disso. Sem dúvida. Puxa, um abraço para vocês aí. Muito bom, né? Quer dizer, ele está estudando provavelmente com material acessibilizado, né? Isso é muito importante. Não é Oi, Dani! A Dani está sempre aqui, lindona. Beijo para você. Ô, Léo, conta pra gente como é que foi a experiência, como o Shima falou, do casal lá que faz ao vivo, que é muito mais treta, né? E eu vou querer demonstração. Opa! Como fazer uma audiodescrição? Assim, primeiro, você fez o festival de filme, você fez a audiodescrição ao vivo dos filmes ou do evento como um todo? E como é que é isso, cara? A gente já fez, logo no começo, acho que 2009 ou 2010, até 2013, a gente fez o festival Sesc Melhores Filmes. Aliás, sou eternamente grato ao Sesc, ao pessoal lá do Cine Sesc, né, a Simone, o Gilson, por terem encarado esse desafio. Na época não era obrigado, mas eles quiseram colocar. O Cine Sesc é muito na frente nesse tipo de coisa, né? E a gente...
E a gente, assim, ali eu desenvolvi muito. A gente fez outros festivais também nesse tempo todo, né? Mas ali, cara, era assim, a gente tinha menos de um mês para roteirizar. Eram 30 filmes. Você roteirizava o filme. 30 não, 40 filmes. Não era? Mais de um filme por dia. Não, era tinha que ser visto, roteirizado. Tinha que ser roteirizado, estudado e tal. E a gente tinha uma equipe pequena, assim. Nossa. Então a gente virando madrugada, eu escrevendo, o cara escrevendo o roteiro e eu narrando o filme, aquela coisa. Que desafio, hein? E aí, a gente tinha uma cabine montada lá, com uma cabine de tradução simultânea, com um transmissorzinho, as pessoas pegavam o fone, iam para dentro da sala e a gente ficava de frente para o filme. Então tinha uma pessoa, quando o filme era estrangeiro, uma pessoa lia a audiodescrição, outra pessoa lia as legendas. Senhor! Uau! E eram 4 sessões por dia. Teve dia que eu fiz as 4 sessões, eu saía um bagaço, mas era muito bom, era muito bom. Só que aí você fica ligeiro, cara, você começa a pegar umas coisas, e às vezes você tinha que... Esse é o roteirizado, que foi assim, foram 4 anos de loucura. Ao vivo, geralmente a gente faz palestras, e dificilmente, nesse caso de fazer ao vivo um programa de TV, a não ser que o programa seja ao vivo, né? Geralmente a gente tenta roteirizar antes, porque é mais seguro e até mais justo com quem está... O festival foi ao vivo? O festival era ao vivo porque era película, na época. A gente não podia queimar no filme. Então, não, sim, mas fazer em áudio, de repente, na gravação de áudio. Não rolava soltar, até pelo tempo da película, o tempo ia ser uma loucura. E também, você estando com o audiodescritor presente no evento, você descreve outras coisas. Aconteceram coisas assim, tipo, a gente estava fazendo o filme do Hugo Cabret, a invenção de Hugo Cabret, e era rolo ainda. E a gente estava na cabine, eu e a Dani, ela estava lendo a audiodescrição e eu fazendo as legendas. De repente, a gente começa a ver e fala, que parte é essa do filme? O projecionista trocou o rolo do 3 com o 4, alguma coisa assim. Ele, em vez de botar o rolo 3, ele botou o 4. Então o filme foi lá para frente. E a gente até entender aquilo, porque você está tão concentrado, até entender aquilo. Aí ela começou a improvisar, e eu procurando roteiro, assim, até que alguém na plateia levantou lá, tudo cinéfilo lá, e os caras, estragaram o filme! Aí pararam a projeção e tal, foi loucura, acontecem coisas assim. É ao vivo, né, cara, fazer o quê? Tinha uma vez, a Dani, que é uma atriz também que trabalhava com a gente fez um filme que era super lento, assim, a gente já estava na 4ª sessão, chamava O Começo da Vida. É um filme que o Brad Pitt quase não fala, acho que foi o desperdício de Brad Pitt, mas é um negócio que... Ele é compridésimo e ele conta a história da vida no mundo. Então, muita coisa de computação gráfica, assim, de espaço, depois de fundo do mar, aquelas coisas, né? E ela lá, e eu só estava lendo as legendas, então tinha meia dúzia de fala, eu fiquei do lado dela, eu já estava lá, né? Então, de repente, ela... Tá subindo a água viva, não sei o que lá, e os testículos flutuam. E ela... Os cegos que estavam ouvindo que davam risada. Eram os tentáculos, e ela tá com os testículos. Essas coisas acontecem no ao vivo, né? Mas o ao vivo mais perigoso é esse ao vivo que não tem roteiro. Uma vez, e para você ver como cada pessoa é um indivíduo, é diferente, né? A gente estava fazendo uma palestra sobre a deficiência visual, mas palestra oftalmológica. Então, só tinha médico, cada médico tinha 15 minutos para falar, e quase não tinha intervalo entre um e outro. Assim. Então, o cara chegava e botava PowerPoint no telão, e blá, 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 e a gente tentando encontrar uma brecha para explicar o PowerPoint, porque o cara às vezes não falava o que estava lá, então tinha uma imagem que a gente tinha que escrever e tal, e tinha uns cegos lá, e a gente... Você tinha uma plateia de cegos, é isso? Tinha alguns, né, algumas pessoas eram cegas, e a gente achou, nossa, arrebentamos, né, conseguimos falar, aí veio
veio uma moça e falou, puxa, legal, né? Mas por que vocês não escreveram a roupa dos palestrantes? Eu falei, cara, como é muito louco, né, Michi? Cada um quer uma coisa, assim. A gente não escreveu porque não tinha tempo, né? Mas talvez ela preferisse que eu dissesse como é que ela está vestida, como é que ela é, do que eu descrevesse o corpo humano que estava no... Eu acho assim, o mais importante... São escolhas. Aqui, então, Léo, hoje, o mais importante aqui, você se descreveu, eu me descrevi, mas o mais interessante é descrever a cena atrás do Ximenes, cara, porque ele tem uma coleção de bonés pendurada num biombo. Eu tô vendo que é aquilo, bonés. Então, o Ximenes está sentado numa cadeira com uma camisa cinza, ele usa óculos, tem uma barba grisalha, né, com bigode e tudo, e atrás dele tem alguns quadrinhos, tem uma placa da Route 66, tem um adesivo da Harley Davidson, e tem um biombo de madeira clara, com uma coleção de bonés. Caramba! O que são esses bonés? Essa coleção de bonés é incrível. Conta pra gente. Como a gente viveu na praia há muito tempo e a gente estava sempre passeando pela praia, então boné sempre, sempre, sempre. E na cidade, como anda de moto, boné sempre. Tirou o capacete, eu tá assanhado, sem fio, boné na cabeça. Entendeu? E ali atrás tem um pouquinho do retrospecto da minha carreira de locutor e apresentador de televisão, premiação e um pouquinho da minha relação com a minha esposa também. Que legal, são fotos. Fotos. A gente também não enxerga, ele está descrevendo para a gente também, porque a gente também não enxerga, né? Não dá para ver. E agora eu sei que são fotos, olha que legal, isso é muito massa. São fotos. Tem foto ali de... Nossa, sei lá, de 1989, 87, em rádio. Legal. Léo, perguntas. Muitas perguntas. Agora eu vou para a parte técnica. Quantas horas, quantas sessões e quanto tempo tem uma sessão ou quantas horas de trabalho para fazer uma audiodescrição de um filme normal, que tem aí em média 2 horas o filme? Bom, vou contar o processo desde o começo. A gente recebe o filme, eu lá, como que eu não sou só um locutor. Hoje você é diretor, né? Você escreve também, Léo? Só quando a equipe está toda ocupada, aí eu pego para escrever. Porque, assim, eu recebo os filmes, né? Às vezes é filme, às vezes é série, às vezes é palestra. Assisto e vejo quem tem a cara daquele material entre os roteiristas, né? Aí passo para eles demoram, para um filme de 2 horas, geralmente de 3 a 4 dias para roteirizar. Roteirizar. Fazendo com calma. Só para correr dá para ir antes, mas vamos trabalhar com... Aí esse roteiro, tem uma parte nesse processo que chama consultoria. A gente não faz nada lá na empresa sem a consultoria de uma pessoa cega ou de uma pessoa surda. Legal. Legal. Porque não adianta nada, cara. No começo, obviamente, a gente não sabia, não tinha ideia, não conhecia ninguém também que fizesse isso, e não tinha ninguém que fizesse isso. É lógico. E hoje a gente trabalha com o Paulo Monte Alegre. O Paulo é psicólogo, é um cara que já enxergou até na adolescência, é cinéfilo. A gente conheceu ele no Festival Cinesesc, ele era fã lá e assistia, trocava ideia com a gente, e a gente teve a ideia de trazer. Ele falou, vai melhorar o nosso trabalho 1000%, porque tem alguém que é o espectador do negócio, né? Né? Poxa vida, tinha que ter marcado para ele estar aqui com a gente também, para ele falar um pouco. Pois hoje ele estava revisando um filme lá, mas é um cara legal para conversar. Está trabalhando agora? Estava trabalhando até agora. E aí, isso leva um dia inteiro, assim. A gente faz essa consultoria como se fosse a narração do filme, ao vivo, né? Então, tem lá um assistente, o Marcos Paulo, que ele passa o filme e vai lendo para ele vai validando ou não. Nossa, não entendi isso. Quer dizer, isso é assim mesmo? Aí ele vai falar, essa cor é assim, né? E ele vai duvidando. Porque ele tem que acreditar na gente. Se eu escrever, ele vai ter que acreditar do que eu estou falando. Agora, se eu falar errado,
Já era. Então tem essa primeira passada, que leva praticamente um dia para um filme de 1h30, 2 horas. E depois eu faço a revisão final. Eu pego o filme assim, vou dando aquela coxambrada, tira a palavra aqui que você acha que vai... Troca essa palavra, aquela coisa. E depois eu dirijo, se não for eu... Ele ouve por intermédio de headphones? Antes da pandemia ele ia para o estúdio e ouvia nos alto-falantes mesmo. Ah, tá, agora está em home office. Agora está fazendo em casa. A não ser filme de cinema, quando é lançamento de cinema, tudo que a gente faz tem que ser feito lá dentro, por questão de segurança, de vazamento de informação, então tem um monte de protocolo que a gente tem que seguir. Mas quando é outro tipo de material, pode ser feito de home office, não tem problema. Então tem esse processo. Depois, se eu narrar, eu meio que me autodirijo, tem o Marcos que está como técnico, está me gravando, né? Mas se eu achar que tem que mudar, eu mudo, ou se eu estiver gravando um outro locutor, eu dirijo. Aí depois tem todos os processos de edição, mixagem, CP e tal. Porque não consigo imaginar. Agora sim. Mais para às vezes tem palavra, uma junção de palavras que não soam bem na boca da pessoa, às vezes está escrevendo e fica legal, mas então você... quem que vai mandar trocar? Aí eu mando. Menos interpretação, é uma direção mais para evitar cacofonia. Isso, tipo coisa, né? Porque quem está com a gente já sabe o que tem que fazer em termos de interpretação. Né? A não ser que eu pegue uma pessoa mais novata e tal, que você tem que trabalhar tudo aquilo lá, não faz o mesmo fim de frase igual, não canta muito aqui e tal, aquele tipo de coisa que é normal para todas as áreas de locução. Ô, Léo, me diz uma coisa, como é a questão da obrigatoriedade da audiodescrição para os canais abertos, canais a cabo e também os serviços de streaming? Isso tem uma obrigatoriedade? Olha, tem para a TV aberta, para a TV fechada, não sei. A gente deixou de fazer a TV, a TV, a gente fez a MTV, que você contou ali, foi um sonho trabalhar na MTV, né? Até na época, acho que era o finalzinho, acho que era o Comédia MTV, a gente fez o Love, Comédia, né? Na época acho que até conheci o Paulinho Serra, a Tatá, que a gente foi lá mostrar para eles como é que estava sendo feito, os caras, que legal. Mas a gente fechou a MTV junto, foi histórico. Depois disso, a gente não conseguiu, assim, a gente faz trabalhos para a TV, mas quando é através da produtora, que vai exibir um filme e tal, e ela às vezes nos procura, mas diretamente para a TV, não mais, porque eles entenderam que internalizar o processo era muito mais fácil para eles, lucrativo e tal, então eles contratam as pessoas, mais rentável, menos oneroso, eu diria, do que terceirizar e tal, né? Então, para a TV, já deve estar em 16 horas semanais de audiodescrição. TV aberta, né? 16 ou 20, eu não tenho certeza. E aonde a gente acha essa TV aberta. Onde que está essa opção? Você muda no... Opção de áudio. Opção de áudio da TV. Tem audiodescrição, quando você muda ali, tem o áudio original. Alguns já estão até escrito audiodescrição, outros não. Outros vêm com AD. A Netflix, alguns vêm com AD. A Netflix você consegue escolher. Para streaming não tem lei ainda. A gente tem uma solução que funciona para meio que driblar esse tipo de coisa, né? Tem muito filme que a gente faz e que vai o filme para streaming, mas quando ele não vai com o canal da audiodescrição. Não sei por que diabos, porque a gente faz pro cliente, né? Então, sei lá, a Paramount vem atrás da gente faz o produto, faz a Libras, faz legenda, faz a audiodescrição e entrega para eles. Aí, quando vai para o streaming, acho que eles não fazem um contrato de... Não sei por quê, porque não há lei também que obrigue. Sim, mas a gente na questão da eleição, por exemplo, na propaganda eleitoral... É obrigatório. Que tem a audiodescrição, né? Nos programas político-eleitorais, eles têm um canal exclusivo de audiodescrição, né? Isso está sendo respeitado? Não. A gente trabalhou na campanha de 2018, a gente fez nacional o Ciro Gomes. Agora, nessa campanha, a gente fez
para Sorocaba, umas 2 ou 3 cidades, vereadores e prefeito. Porque parece que é impressionante. Procura. É impressionante o desrespeito, na verdade, completo. do deficiente visual, porque por exemplo, o deficiente auditivo, ele demorou, mas conseguiu. Você tem, né, ali a tradução de Libras quase que em tudo, praticamente. O meu filho está tendo aula na escola de Libras. Super legal. Muito legal isso. Parte do currículo, tem aula de Libras. É demais. Inclusive, a TV Cultura está super de parabéns. Os caras montaram um departamento lá e tem Libras em tudo agora, né? Super bacana. Olha, e a audiodescrição também eles estão implementando. E que isso seja ampliado para a audiodescrição, né, Léo? Porque poder assistir também a esses deficientes visuais. É que assim, eu não tenho acompanhado, assim, as emissoras têm a programação, eu não sei quem é que está cumprindo ou não exatamente toda a carga horária, não há uma fiscalização, e se há, deve ser daquele jeito, porque era para estar com bastante programação nas TVs abertas de audiodescrição. E também vale para o próprio público cobrar, né? Assim, aproveitar aqui e perguntar. Aproveitar e perguntar para Elisângela, lá de Aracaju, Sergipe, ela que é esposa do Leís da Conceição de Jesus. Responde para a gente aí, Elisângela. O Leís, ele utiliza desse recurso de audiodescrição? Responde para a gente aí, Elisângela, se você tiver ainda nos assistindo. Enquanto isso, Léo, termina aí. Quantas horas para gravar? Quantas horas? Não terminei, eu entrei na lei. Sim. Deixa eu só terminar a lei aqui no cinema, também foi aquela prorrogação toda, até agora, desse ano, todo filme que entra em cartaz tem que ter audiodescrição, libras e legendas. Havia um problema de tecnicamente como é que isso ia ser feito, porque eles não iam projetar. Imagina que os caras iam projetar Libras no telão, de jeito nenhum. Então, aí que eu ia falar do aplicativo, eles decidiram, a gente tem um aplicativo que representa um aplicativo que chama Movie Reading, para quem se interessar, é tudo junto, Movie Reading, pode procurar para Android e iOS, que ele faz um sincronismo automático da dos recursos pré-gravados, da audiodescrição no caso, com um filme. Então, você só baixa o teu recurso, iria para o cinema. Esse aplicativo não foi aprovado porque ficava na nuvem. Eles não queriam nada que fosse na nuvem, queriam tudo que fosse ligado no próprio DCP, que é o arquivo de cinema, né, o arquivo do filme. Então, eles usam isso agora. Você vai no cinema, pede o aparelhinho, então você leva tipo um tablet assim, esse aí, Movie Reading. E aí você, na sessão, assiste a sessão com audiodescrição. Né? Só em inglês ou tem em português também? Não, em português. Português. Tudo tem que ser nacionalizado, E aí o Movie Reading pode ser usado para filmes que foram para streaming e que a gente tem, se você olhar no catálogo, tem vários filmes que a gente fez e que passam. Ontem passou Bacurau, ontem ou antes de ontem, na Globo. Sim, Bacurau na Globo. Não foi a gente que produziu a audiodescrição, mas o Bacurau tá lá no Movie Reading. Então, se a pessoa quisesse assistir, era só sincronizar, ele reconhece o áudio, sincroniza e começa a tocar para você. Vocês fazem para o aplicativo, tipo, simplesmente fazem o que der na telha? Não. Ou o que já está disponível, vocês põem lá? O que vocês já fizeram, disponibilizam? Não, porque a gente tem um contrato, né? Você tem que vender, é um produto que a gente tem que vender para o produtor do filme. Sim. E se ele quiser pôr, o que a gente está oferecendo é para o filme que a gente faz para cinema. A gente tem feito vários filmes para cinema. Tá pronto, e o Movie Reading dá uma sobrevida. A hora que acaba a janela de cinema, o produtor pode ter uma sobrevida com esse filme no aplicativo. Então, essa é vantagem para ele, é super vantagem. O que eu ia falar? Do tempo da gravação. Para locutor, assim, para vocês que trabalham muito com comercial e tal, é um sofrimento, não vale a pena. Né? Eu sempre fui assim, eu quase não fiz comercial na vida. Eu acho que eu não tenho
assino, não tenho voz para comercial, não tenho nada comercial. Eu nunca gostei, eu não... você é bom, né? Nunca procurei. Nunca procurei. Eu sempre fui caindo nessas coisas que eu gostava de fazer. Mas não deixa de ser um profissional da voz incrível. Né? Você não precisa fazer propaganda, você não precisa fazer comercial e estar na rede nacional fazendo Coca-Cola para ser um puta de um profissional de voz. Sim, existem, isso que é legal, existem outras aplicabilidades para a voz, né? Trabalhar. Muita coisa. E aí, para gravar um filme de, sei lá, 2 horas, você vai demorar 3 horas e meia, mais ou menos, de estúdio. É pouco, direto. Até. Sem parar. Sem parar. Você faz inteiro. Você faz uma sessão, dá uma pausinha para tomar uma... Numa sessão você grava tudo. Grava tudo. Uma sessão de 3 horas você grava tudo. Eu achei que fosse pior. Achei que fosse, tipo, 1 mês para gravar. Não. Até pelo prazo que a gente tem para entregar, a gente às vezes entrega de 7 a 10 dias o material todo. Então, o cliente... Porque a gente está na última posição. Quem vai atrás da acessibilidade é porque já cumpriu todas as outras etapas, né, da produção, e o filme vai ser lançado semana que vem. Aí o cara vem e fala, tá aqui, eu preciso que tenha libras, legendas e audiodescrição, tá? Vai ser lançado no cinema semana que vem. Aí você já chegamos a fazer filme com todos esses recursos em 5 dias. Lógico que não é o prazo que a gente utiliza. É o último estágio da pós-produção, né? Depois disso é só feito o DCP do filme, que é o arquivo que vai para o cinema, né? Olha só, a Elisângela nos respondeu aqui. Olá. Ela diz que o esposo dela, o Leís, ele perdeu a visão aos 16 anos de idade, ele sofreu um acidente de carro e o para-brisa estourou no rosto dele e atingiu profundamente a retina. E que ele usa, sim, os recursos de audiodescrição. No PC tem o DOSVox, ela já corrigiu aqui, e no celular ele usa a acessibilidade do aparelho, né? E aí, Elisângela, que legal, você está conhecendo aí um pouco mais dos da audiodescrição, legal. Que é um dos precursores nesse serviço. Ô, Léo. Elisângela, você pode... tem uns filmes da Globo, que eu sei do horário, a tela quente, temperatura máxima, esses filmes todos, eles transmitem com audiodescrição. Assiste lá, que é uma experiência legal. Pelo aplicativo também, ou não? Por esse aplicativo que você passou pra gente? Você tem o quê? Desculpa. Pelo aplicativo também tem ao mesmo tempo ou não? Não, só se o filme que passar tiver a gente tiver feito. Tiver cadastrado ali já. Tiver cadastrado lá, Agora mais uma pergunta técnica. Como escolher entre voz feminina ou masculina para narrar para fazer uma... boa. Geralmente... Para escolher. Se eu tenho um diálogo com o diretor, a produção do filme, filmes nacionais são muito mais fáceis. A gente oferece, fala, tenho essas vozes. É um casting como um casting publicitário. Geralmente, se o filme é predominantemente masculino, a gente põe uma voz feminina e vice-versa. Que louco. Porque para poder... para não se confundir de alguma maneira com o personagem e tal, para dar um contraste, né? Não tem nada a ver com a receptividade da audiência, por exemplo? Tem também, se a temática é feminista, por exemplo, a gente tem um filme agora que a gente vai fazer, da Bruna, até aqui da minha cidade, da Bruna e da Kitty, a cineasta daqui, formou comigo, e ela é um filme que fala de mulheres, ela quer que uma mulher seja locutora. Então, assim, não há regra. Eu tento sempre trabalhar com o contraste do material, se está muito homem. Qual é a porcentagem de homens e mulheres nessa área hoje? Tem mais mulheres. Mais mulheres? Para fazer a descrição. Isso é muito legal. E como entrar nessa área? O que a gente precisa para ser bom nisso? Por exemplo, audiolivro, por exemplo, eu não tenho paciência, né? Eu sou muito ansiosa. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu preciso de trabalhos curtos, porque se eu ficar naquela coisa há muito tempo, aquilo vai me dando desespero. Então, eu sou... A Larissa começa a ler o livro 2 páginas, já vai lá no final para ver como é que... Cadê? Eu sou a famosa leitura dinâmica.
Eu pulo 3 páginas e falo, já entendi a história, já sei o que acontece. Então não dá. Eu não tenho paciência mesmo, eu confesso que mas é terrível também. Audiolivro, eu andei gravando alguns na pandemia, porque estava difícil, que aí você aceita fazer, né? Cara, é insuportável. Eu gravei não acaba. Que tinha 500 páginas. Não acaba. O negócio não acabava. Chega uma hora que fala, não, precisa acabar. E é muito cansativo. Depois você tem que limpar o áudio, aquele tipo de coisa que... Tudo bem que eu passei 1 ano fazendo um sistema para o Habib's de atendimento eletrônico, né? Mas assim... Você? Sou eu! Foi 1 ano de trabalho e até hoje a gente tem que mudar a promoção, muda o brinquedinho do kit infantil. Hoje está mais tranquilo, mas foi 1 ano muito difícil para mim. Foi 1 ano de burnout, de tomar remédio. Caramba. Foi tenso. É loucura. Assim, para entrar, eu entrei como função, assim, eu tive a sorte, eu quero agradeço o Maurício, que é o dono da Iguale, eternamente, assim, a gente, assim, acho que na vida a gente nunca pode brigar com os outros, tem que sempre ser amigo das pessoas. Eu sempre, nos meus trabalhos, eu tive, comecei a fazer coisas que eu sempre quis fazer de moleque, a dublagem, por exemplo, eu era apaixonado por dublagem, adorava. Tá, vamos começar. O Lei está ouvindo a gente. Isso. Legal. Está nos ouvindo. Então, vamos começar com a audiodescrição daqui a pouco, hein? E aí, assim, você vai encontrando pessoas e tal, e aquilo vai te levando. O Maurício, que é o dono da Iguale, que fundou a Iguale, ele trabalhava comigo na universidade. Ele era técnico da universidade aqui em Piracicaba. Ele é de Santo André, veio para cá. Você está em Piracicaba hoje? Agora eu tô. Não, lá eu vou, na Iguale em São Paulo. Eu vou, fico 2, 3 dias, volto. Agora na pandemia eu tô só aqui. E aí ele falou, cara, vamos pesquisar isso, porque eu também não sei exatamente o que vai entrar uma lei e tal, porque ele já estava com um sócio fazendo legendas e tal. Aí ele separou, me chamou para poder entender o que era, descobrir e tal, e a gente foi descobrindo no dia a dia. Inclusive, a gente estava dentro de todos os, menos na Globo, porque ia estourar a lei e ninguém sabia, dentro da televisão, ninguém sabia o que era, ninguém tinha ideia do que era. E a gente chegou, fizemos demo do Pica-Pau, fizemos do Pânico na TV, acho que era para a Rede TV, não sei se era Band ou Rede TV na época, tinha o Smallville, fizemos vários, e fomos, a gente praticamente já estava dentro de todas, até a lei ser postergada, até os caras começarem a fazer internamente. E aí a gente veio descobrindo. Depois começaram a surgir alguns cursos e tal. Teve até uma que era pós-graduação na Universidade de Juiz de Fora, que foi super bacana, teve uma vez só, se eu não me engano. Porque não é só o locutor, né? A audiodescrição, você tem o roteirista e tal, e nem todos os audiodescritores têm background de locução. Para quem grava, sim. Para quem grava, sim. Mas para quem faz ao vivo, porque tem sim, palestras e tal, que as pessoas não precisam ser exatamente locutores e tal, basta entender o que está fazendo e fazer a descrição. Então o segredo está no roteiro, né? Sem dúvida. Eu acho que para o profissional da voz que quer trabalhar com audiodescrição, primeiro, eu acho que tem que entender o que é, para quem é, para como funciona, tem que estar... não pode ser mais um trabalho. Primeiro porque se é um locutor comercial e tal, ele vai ter muito mais trabalho com audiodescrição, no sentido de tempo de estúdio, do que como locutor comercial, né? Então é um trabalho que demanda mais tempo. O valor esquece, não preciso nem falar, mas porque já está na última etapa da produção, o cara é obrigado a fazer. Quando a gente começou, as pessoas achavam legal porque era diferente. Então você podia conseguir valores melhores e tal. Mas aí, quando virou lei, trocou. E começou a surgir empresas, eu faço, então, né, o preço vai lá embaixo. Os sabitodistas, né? Tem bastante hoje em dia e tal. Mas aí é entender o processo e o resto é ser
bom leitor, um bom leitor, ter boa dicção, né? Entender o que está fazendo, não cantar exageradamente, sacar a cena, sacar o que você está descrevendo, né? Ô, Léo, o gravado é isso, é fácil. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, estamos ouvindo. É que travou, todas as câmeras aqui no meu aplicativo travaram, mas eu estou ouvindo perfeitamente, e não sei se vocês estão me vendo normal, mas enfim, o que eu ia te perguntar, esqueci o que eu ia te perguntar, porque agora minha câmera travou, continua falando aí, que eu já lembro. Travou, cara, eu tô perdida aqui, porque tá tudo travado as câmeras para mim, mas eu ouço perfeitamente. Que bom, Ed. Olha, eu acho, Léo, que assim, o trabalho de audiodescrição, ele tem uma importância muito grande na vida de pessoas com deficiência visual, e eu espero, sinceramente, que isso passe a ter cada vez mais exigência por parte dessas pessoas que exijam seus direitos, né? Que no mundo de hoje a gente tem ainda muitos excluídos, e a gente volta ao ponto da comunicação. Quando você lá falou que a gente precisa ter boa dicção e tudo mais, tem que ter cuidado, mais uma vez a gente volta ao princípio da comunicação. Comunicação não é o que você diz, mas é o que o outro entende. Exatamente. Então, precisa ser dito de forma que o receptor entenda a mensagem, né? Então, eu quero parabenizá-lo pelo seu trabalho diante da audiodescrição, do cinema, e, olha, uma satisfação poder receber você nesse fim de temporada do Três Locutores Convidam, viu? Eu que agradeço, fico super feliz aqui, cara. Quero agradecer ao Kaká também, porque me indicou aí, ó. Grande querido. Tô devendo para esse cara um monte de coisa. Ele acabou de chegar aqui. Eu lembrei da pergunta só. O audiodescrição, ela agora você travou. Precisa do DRT, assim como a dublagem, o DRT de ator, ou não? Não. Eu travei? Não. Não, eu entendi, mas não, não precisa, Lari. A profissão está criada, mas não está regulamentada ainda. Até porque tem o pessoal que vem de letras, da tradução, porque a audiodescrição é uma tradução. Sim. Né? Então, muita gente que trabalha é de letras, e tem o pessoal que vem da comunicação. Então, até essa turma chegar no acordo, ainda não está nada regulamentado. Espero que não precise desse tipo de regulamentação para não barrar. Eu acho que tem que ter a formação e tal, a pessoa tem que ser boa no que faz, e aí segue em frente. Eu queria falar daquele caso da audiodescrição que é para todo mundo. Hoje, a gente fez um projeto agora, que eram 20 canais, o YouTube lançou 20 canais, lançou não, ele pegou os canais principais lá que ele tinha, alguns que ele fez parceria, e fizeram um programa hoje especial para o Dia da Pessoa com Deficiência acessível. Então, teve o canal Me Poupe, o do Drauzio Varela, teve o do Porta dos Fundos, e, cara, os comentários são todos positivos. Um ou outro Zé Mané que não entendeu a proposta. O resto, assim, cara, assim, listas de gente falando, puxa, que legal, nossa, vai ter sempre, nossa, tem que pôr sempre. Algumas pessoas com deficiência falaram, cara, agora eu consegui entender tal. Sabe, genial, bicho, sabe? Um dia que as pessoas viram e falam, porra, é demais, pode ter, não tem problema. Quer dizer, foi aberto, tá? Era um vídeo que era audiodescrição para todo mundo. Então, você acessava lá e... Eu vejo que a gente, cada vez mais, enquanto sociedade, precisamos ter um dia único, o dia da igualdade. A gente está cheio de dias especiais para tantas pessoas, para tantas categorias e tudo mais, e que acaba que ninguém é assistido completamente, né? Então, assim, né? E a gente torce para que todos tenham assistência igualitária nesse país, né? Léo, mais uma vez, nosso agradecimento para você. Eu tenho certeza absoluta que Clemente Drago e Otávio Miguel estão lá nos assistindo, e eu quero aqui agradecer imensamente a você, a Larissa, por participar conosco de toda essa primeira temporada. Em breve estaremos anunciando a segunda temporada, aí eu acho que logo no iniciozinho
do ano, né, depois que passar as festividades e tal. A gente vai conversar direitinho e vamos anunciar a vocês a segunda temporada do Três Locutores Convidam. Larissa, é com você. Cara, eu não tô me vendo, mas tá tudo trabalho. Vocês me veem? Você tá aqui, você tá aqui. Voltou. Você tá voltou. Aqui, você alô, tá aqui. Alô, vamos lá. Então, eu tive um problema seríssimo aqui, porque só travou todas as câmeras, mas o resto tava tudo normal. E agora ele tá acelerando tudo na minha tela, vocês precisavam ver que barato. Léo, bom, vamos lá. Obrigada, cara. Você é incrível, o teu trabalho é incrível. Além de ser um trabalho de um profissional maravilhoso, é um trabalho social, é um trabalho de inclusão, é uma coisa que não é para qualquer um, que não é fácil, né? Que é ralado, que, né? É foda, é um trabalho foda. Tem que gostar muito, tem que querer muito, né? E tá muito aí, né? Para se doar, porque é uma doação. Larissa caiu. Larissa foi embora. Caiu. A internet dela não estava ajudando. Mas é justamente o que ela estava falando, Léo. É muito mais do que isso, é comprometimento, sabe? Sem dúvida. Levar um serviço para um nicho de pessoas que necessitam extremamente disso, né? Sem dúvida. É um trabalho que tem que ser feito com amor, sabendo o que você está fazendo, porque nem sempre é fácil. Às vezes te exige bastante, assim, mas o resultado, você encontrar uma pessoa, uma vez a gente encontrou um grupo de cegos no final do filme discutindo sobre o filme, cara, isso que legal. É genial. Então, eu só tenho a agradecer a vocês aqui por me dar essa oportunidade de poder mostrar esse trabalho. Eu queria agradecer também toda a equipe lá que eu trabalho junto, da equipe da Iguale, que legal. São pessoas sensacionais. É isso aí. Valeu, Léo. Obrigado. Grande abraço para você e a nossa audiência, o nosso muito obrigado. Cacá Fará entrou agora. Anneli, beijo para você. Elisângela, um abraço aí para o Leís. Valeu o feedback demais aí, demais, por você ter passado esse feedback do Leís para a gente. Que bom que ele utiliza do serviço de audiodescrição. Agradecer a Dani Tomé. A Larissa está entrando para se despedir aqui ainda. Tô aqui. Voltou. A Karina também, a Ana Elisa, ao meu primo Zé Ramos. Raminho, um grande abraço para você. Ao Sandro, ao Wellington, a Maria Paula, né, que é a filha do Léo. A todos vocês que passaram por aqui, o nosso muito obrigado. Larissa. Pessoal, obrigada. Léo, obrigada. Shima, obrigada. A gente volta o ano que vem, se Deus quiser, com tudo em ordem para a segunda temporada. Até lá. Sucesso para nós. Valeu, Léo Rossi. Parabéns pelo trabalho. Grande abraço para você e audiência. Feliz ano novo. Até. Boas festas. Um grande abraço. Tchau.